Simbora, turma! Simbora! Estamos ao vivo para mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. 8 horas e 36 minutos, fuso horário de Brasília. Forte abraço para todos vocês que vão acompanhar o Minuto de hoje. Também um grande abraço para todo mundo que depois consegue um tempinho para assistir posteriormente, tanto no Instagram quanto no YouTube. Esse vídeo vai para lá também. Forte abraço para todos vocês. Simbora, Rui, Rodrigo. Amanhã eu tô por aí. Bora lá. Eu prometo ser breve, tá, gente? Hoje não tem muita coisa para falar. Eu tinha comentado com vocês que o final de semana ia ser movimentado com as eleições para presidente da Rússia, mas nenhuma surpresa. Eleições eu já tinha dito de cartas marcadas. Você tinha Vladimir Putin como candidato à reeleição. Ele que conseguiu, com o apoio do parlamento, reescrever a Constituição do país. Então ele vai para mais um mandato de 6 anos. Poderá ficar no poder até 2030. Mas se ele decidir, ele pode também tentar uma nova reeleição. E aí ele ficaria no poder até 2036. Fenômeno total. E muita gente assim mandando mensagem, falando sobre o percentual. A pesquisa última, o último cenário tinha dado que ele alcançou 87% dos votos. E aí muita gente pergunta como é que esse cara saiu de 53% dos votos num dado processo eleitoral e alcançou 87%. Quem olha tão somente os números pensa logo que Vladimir Putin tem uma popularidade nas alturas, que ele é um grande fenômeno eleitoral, mas na verdade o que a gente pode dizer é que ele conseguiu, como eu já tinha dito anteriormente, eliminar qualquer tipo de oposição. Imprensa, já falei para vocês aqui, oposição por si só, e até mesmo agora no contexto da guerra, ele lançou a maior guerra dentro da Europa, desde o pós-segunda guerra, quando ele decidiu invadir o território da Ucrânia. Ele proibiu até mesmo qualquer tipo de menção a esse conflito, com críticas ao seu governo. E aí conseguiu essa reeleição. Eu não sei no total a quantidade de votos, mas havia uma expectativa que ele pudesse ultrapassar os 60 milhões, que seria um número aí, digamos assim, significativo. Tá? Significativo para ele, é uma coisa muito forte. A gente sabe que os ditadores modernos, eu gostei muito de uma análise feita pelo pessoal do Le Monde. Tá? A França está numa rota de colisão aí com Vladimir Putin. O Emmanuel Macron decidiu se colocar como a liderança anti-Vladimir Putin dentro da Europa, mas a gente sabe que militarmente a França não tem muito sozinha por si só como fazer frente à Rússia. Já disse para vocês, inclusive, a França hoje tem o quê? 300 ogivas nucleares, a Rússia tem perto de 6 mil, isso é o que a gente sabe. Mas enfim, os ditadores modernos atribuem essa grande importância a uma aparência de legitimidade conferida pelas urnas. Então, a gente sabe que Vladimir Putin ele alterou a Constituição, ele é um ditador, ele se comporta como um ditador, mas ele quer, assim como outros autocratas ditadores, passar uma ideia de popularidade. Por isso que para ele é tão importante ter uma eleição, ter uma oposição, ainda que seja uma oposição orquestrada, para que ele possa realmente tentar justificar todo esse processo eleitoral. É verdade que Vladimir Putin está no poder desde 2000, a Rússia moderna ela é relativamente jovem. Basicamente, a Rússia experimentou 3 presidentes no pós-União Soviética. A União Soviética ela acaba em 91 por um decreto do Mikhail Gorbachev, e de lá para cá a Rússia teve o Boris Yeltsin, o Vladimir Putin, o Dmitry Medvedev, que é um grande aliado de Putin, e aí o Putin foi, voltou e conseguiu se estabelecer no poder. Para título da verdade, se alguém me perguntar, Vladimir Putin está há tanto tempo no cargo, o que é que ele trouxe de importante? Se a gente analisar, ele não conseguiu, de 2000 para cá, estamos em 2024, diversificar a economia da Rússia. A gente sabe que a economia da Rússia ela é muito pautada na questão dos hidrocarbonetos, notadamente a produção de petróleo e a produção de gás. Esse é um ponto, ele não conseguiu diversificar.
gerar riqueza nessa diversificação. A gente percebe que o Oriente Médio, que também é muito pautado nos hidrocarbonetos, conseguiu, de alguma forma, diversificar a economia. Algumas regiões, como Dubai, Abu Dhabi, o Bahrein vai caminhando, a Arábia Saudita e companhia, o próprio Catar, que vem praticando aí sports washing na veia, usando os esportes, os eventos, para tentar propagar, fortalecer a cadeia do turismo. Outro ponto também que Vladimir Putin não resolveu, tudo bem que não depende só dele, é a questão demográfica. Rússia é um país muito envelhecido. Num dado momento, a população da Rússia, com vários indicadores, chegou a diminuir, tanto que num discurso recente, não sei se alguém vai lembrar aqui, eu acho que foi em novembro, Vladimir Putin ele implorou publicamente e ao vivo para que as mulheres russas tivessem filhos, porque a natalidade por lá muito baixa, inclusive na mínima histórica num dado momento. Essa guerra permanente traz um estado de tensão, e inclusive sempre que Vladimir Putin vence uma eleição, na sequência tem um pacote de maldades. Nem sempre é um pacote propriamente de maldade, mas exemplo, em 2018, quando ele ganhou a eleição, assim que ele ganhou, ele lançou um pacote de reforma previdenciária, mudando completamente o tempo de aposentadoria. Inclusive uma atitude, de certa forma, economicamente por ali necessária. Agora, o russo está com muito medo sobre uma nova mobilização para a guerra. Só para vocês terem uma noção, a natalidade por lá é baixa e muitos russos jovens que tinham condições de lutar e que poderiam ser usados na guerra simplesmente fugiram da Rússia. É impressionante quando você vai para Dubai, para Abu Dhabi e para outras regiões, Europa propriamente, a população russa, a comunidade russa cresceu. Na verdade, só para reforçar com vocês, quando Vladimir Putin invadiu e anexou a Crimeia em 2014, ou seja, basicamente aí há uma década, esse movimento de fuga de cérebros e de saída de mão de obra já foi, de alguma forma, essa saída já foi acelerada, porque as pessoas já estavam, de fato, prevendo o pior. Então, tem um ponto aqui, ó, um país agora em guerra permanente, o que levou a recrutar nas prisões, a negociar o fornecimento de armas com a Coreia do Norte. Quem diria? A Rússia precisa da Coreia do Norte para ter armas para lutar na guerra, não tem munição suficiente. Pedindo também drones ao Irã. O Irã produzindo drones baratos, com $50 mil o custo, no máximo 120 mil. Drones suicidas capazes de fornecer aí, de transportar alguns quilos de explosivos usados por Vladimir Putin. Então veja, um país tão grande, um país em tese tão rico, tendo que pedir ajuda para a Coreia do Norte e para o Irã, tá? Para conseguir absorver o recurso na indústria armamentista. A própria China, que disse que teria uma amizade sem limites com a Rússia, ainda não se envolveu diretamente com a guerra, mas alguns colegas que moram em Moscou, o que eles dizem é que a China substituiu a cadeia produtiva do Ocidente em bens de consumo duráveis e não duráveis. As marcas chinesas tomaram conta de um lugar que já foi ocupado pelas marcas ocidentais, que hoje são basicamente proibidas de terem qualquer comércio dentro da Rússia. Um outro trecho aqui que eu chamo a atenção, elites urbanas dizimadas pelo êxodo massivo de jovens profissionais que partiram para escapar da guerra, eu disse para vocês, um sistema de poder tão centrado em si mesmo que faz com que o Partido Comunista Soviético pareça, ou tenha parecido na época soviética, um modelo de democracia. Vladimir Putin, inclusive, ele voltou a citar a União Soviética no discurso da vitória. Ele chamou o colapso da União Soviética em 91 como a maior catástrofe do século XX. A maior catástrofe geopolítica do século XX. Ele que foi oficial da KGB, serviu na Alemanha Oriental Comunista, na cidade de Dresden e companhia. Muito longe de ser um comunista, inclusive faz críticas a Lenin, que foi o fundador da União Soviética, mas ele tem, de fato, uma política muito centrada na sua persona, não tem por hora um sucessor. O próprio Medvedev vive à sombra do Vladimir Putin e o que é que a gente pode esperar para os próximos 6 anos. Ele está comemorando agora a questão da Ucrânia. Os americanos não conseguem mandar dinheiro para a Ucrânia como mandavam no início da guerra. O parlamento americano não se entende.
A própria União Europeia diminuiu de forma significativa a ajuda e o Donald Trump disse, olha, se eu ganhar a eleição em novembro nos Estados Unidos, eu vou suspender essa ajuda à Ucrânia. E aí o Vladimir Putin volta a pensar numa vitória de forma com algum tipo de embasamento. Numa guerra que já vem durando anos e que ele havia prometido que seria uma guerra rápida, cirúrgica e por aí vai. Moldávia com expectativa muito grande, Estônia, Letônia e Lituânia, a Suécia que entrou agora para a OTAN, todo mundo se confiando no artigo 5 da Constituição que diz que se um membro da OTAN for atacado, toda a organização, como eu já disse para vocês mais de 100 vezes aqui, teria a obrigação de resolver ou de responder. Quem é que vai, eu volto a repetir, testar a unidade da OTAN? Será que esse artigo 5º mesmo existe? Será que na prática ele funcionaria? Será que a OTAN iria se mobilizar se algum país membro fosse atacado? Então tudo isso fica no ar, ok? Uma notícia que eu não podia deixar de compartilhar com vocês, diretamente da África, do Níger. O Níger que faz parte do Sahel ou do Sahel africano, um país que sofreu um golpe de Estado recente, tinha um governo ligado à França, a França que foi a grande potência colonial naquela região, junto com os britânicos também. O Níger anunciou que vai expulsar 1.000 soldados americanos que estão por lá. Os americanos estavam por lá tentando manter alguma estabilidade, tropas de paz, mas o governo do Níger disse que não quer mais presença militar americana por lá e, em princípio, quem vai ter presença militar por lá? Rússia e a China, que estão entrando com toda a força dentro da África. A Rússia militarmente e a China militarmente e economicamente. Tranquilo, turma? É isso aí. Vamos embora. Pois é, a eleição na Rússia acabou antes de começar. Bem antes, uma eleição já de cartas marcadas. Tranquilo, pessoal? Valeu, turma. Vou precisar sair. Grande abraço para vocês. Só lembrando que a gente tem um grupo fechado de geopolítica, Geopolítica Daily. Quem quiser assinar, o link fica na bio. Você pode assinar e experimentar por 7 dias. E no 7º dia, se você não curtir, você pode pedir o cancelamento, a gente reembolsa 100%, mas a satisfação é quase 100%. Muita gente entrando todos os dias, toda semana, e é isso. Participem, aqui a gente tem esse conteúdo com formato de voluntariado, por lá a gente também tem um conteúdo quase que diário. Aí aproveitando, deixa eu indicar o livro para vocês que eu acabei de comprar, tá? E é bom, chegou hoje, um livro que por acaso eu encontrei na Amazon, Bilionários Nazistas, a tenebrosa história das dinastias mais ricas da Alemanha. A história do nazismo na Alemanha é indissociável das biografias dos industriais e financistas que ajudaram Adolf Hitler a conquistar o poder absoluto e lucraram milhões com as atrocidades do Terceiro Reich. Enfim, parece ser um livro muito interessante, contexto da Segunda Guerra da Alemanha. Eu vou começar a ler agora e fica aqui a recomendação para todos vocês. Como é que a indústria de guerra, muitas marcas famosas de roupas, inclusive, que serviram ao nazismo, são alemãs e existem até hoje. Poucas pessoas conhecem a história por trás e estão aqui, tá bom? Disponível. Beleza? Tranquilo. Esse livro aqui, Bilionários Nazistas. Fechado? Beijo para todos vocês, saúde e paz, uma semana extraordinária, bora, simbora, fui!